Olá! Uma live específica falando sobre como prevenir fibrose numa cirurgia de lipoescultura. Então vamos começar? Adoro falar sobre lipoescultura. Tice, boa noite, amore! O que acontece na cirurgia de lipoescultura? Todo mundo ama fazer uma lipoescultura, sonha em tirar aquela gordurinha indesejada e sonha com esse processo de lipo. Só que o grande medo de uma lipoescultura é o pós-operatório e a fibrose. O que acontece nesse mecanismo de cirurgia? O que acontece com o problema da fibrose? Vamos falar do que é a fibrose para vocês entenderem como funciona essa questão. A fibrose, ela é uma consequência do mecanismo de lesão da lipoescultura. A partir do primeiro corte que o cirurgião dá, o corpo ele desencadeia uma sequência de fatores para poder facilitar essa cicatrização. Então, ocorre uma reação em cadeia. A partir desse primeiro corte, uma das primeiras reações é aumentar a vasodilatação, que é o aumento do calibre desse vaso sanguíneo. Para quê? Para que venham muitos nutrientes, células, para ajudar nesse processo de cicatrização a partir dos vasos sanguíneos. E aí, me vê lá que trago. Dois altos, gente. Erros técnicos. Aqui. Vamos lá, retornando. O mecanismo de lesão, de cicatrização dessa cirurgia, ela começa a partir desse primeiro corte. No processo de lipo, existe uma formação de túneis e de túneis em leque. O que acontece? É formado túnel a partir da cânula que vai penetrando ali no tecido. Então, o cirurgião ele vem com uma cânula, pega aqui uma canetinha, e aí no tecido ele vai formando lesões em leque para estar trabalhando e sugando todas essas gordurinhas localizadas que vai ser lipoaspirada. Só que quando penetra essa cânula, quando retira, ele fica um tubo, um túnel oco, vazio. E esse túnel ele se enche de sangue, se enche de líquido de interstício. E a partir daí se dá todo o processo de cicatrização. Começam a vir a partir desse sangue células que vão estar tratando esse tecido. Então, os fibroblastos vão começar a chamar várias outras células. Fibrinogênio, fibrina, células leucocitárias, células que vão estar trabalhando para recuperar ali aquele tecido e estancar aquela sangria, parar aquela lesão. Nesses tubos, nesses túneis, ocorre a fase proliferativa, que é uma fase logo após a fase inflamatória, a fase proliferativa, onde vai aparecer muitas células, muito tecido fibroso, muita tecido de granulação que vai recuperar esse tecido. E logo depois dessa fase vem a fase de remodelação, a fase de orientação dessa formação de colágeno. Na fase inflamatória e na fase de proliferação, existe a deposição de colágeno tipo 1, que é um colágeno mais frágil, mais simples. Depois, na fase de remodelação, ocorre a formação do colágeno tipo 3, que é o colágeno de verdade. Só que, às vezes, esse processo ele precisa ser muito rápido para o corpo. E ele precisa cicatrizar muito rápido. E o corpo não tem tempo de poder desenvolver um colágeno lindinho, maravilhoso, todo perfeitinho, com elasticidade. E aí começa a formar grânulos. Esses grânulos, a partir desse edema duro, começa a formar a fibrose. Então, a fibrose, ela é uma consequência do processo cirúrgico. É uma consequência do processo de lesão. Mas ela não é tão ruim. Quer ver um exemplo? Não é o assunto de hoje, mas eu vou dar um spoilerzinho. LipoLed.
LipoLED, Renúvio, Lipo HD, tá super na moda, né? A lipo de alta definição, onde ela vai desenhar a musculatura dos restos abdominais. Existem ali nesse processo uma lesão feita pelo cirurgião que é proposital, para estimular mesmo o depósito de colágeno, de fibrose. Então, é uma lesão específica, provocada pelo cirurgião plástico, para potencializar essa marcação dessa musculatura. Ou seja, a fibrose ela não é tão ruim, ela é boa, ela é um tecido de recuperação, é um tecido de cicatrização. Só que essa cicatrização ela ocorre de forma desorganizada, uma forma sem orientação. E aí esse colágeno ele fica perdido e ele fica acumulado, depositado em um ponto só. E isso gera incômodo para o paciente, muita dor, principalmente. O que acontece com esse mecanismo de lesão? O que acontece com a fibrose? Principalmente quando ela fica próxima a estruturas sensitivas, ela gera dor. Com excesso de líquido, ela aumenta ainda mais essa dor. E essa aderência do colágeno vai inibir a movimentação do paciente. Existem lugares específicos que o colágeno ele se deposita, que essa fibrose ela tem maior facilidade para se depositar. Nos flancos, na lateral do corpo, na região infraumbilical e supraumbilical. Então, vou dar um exemplo. Algumas pacientes minhas de pós-operatório tardio que querem vir para tratar a fibrose. Normalmente, elas apresentam muita fibrose aqui na lateral. E esse movimento de alongamento, elas sentem muita dor. Muita dor. Inclusive, no processo de estiramento desse colágeno, gera dor. Então, a principal função do profissional da área de saúde que trabalha com lipoescultura é fazer com que esse paciente não sinta dor. E para ele não sentir dor, eu preciso prevenir fibrose. E aí é que entram outras questões que a gente precisa trabalhar. Uma das coisas que é super importante, que as pessoas não dão valor, é água. Simplesmente água. O corpo da gente, a quantidade ideal de água que a gente precisa ingerir é a cada 20 quilos 1 litro de água. Então, se a pessoa tem 60 quilos, ela precisa beber 3 litros de água por dia. É o ideal. Uma pessoa pós-operada de 60 quilos, ela vai precisar beber 4 litros de água. Porque ela precisa de um suporte a mais. Lembra que o primeiro mecanismo de lesão na lipoescultura é o aumento do volume sanguíneo naquela região? Então, o corpo ele vai tirar água de onde ele julga não ser tão importante naquele momento. Do cabelo, da pele, da unha. Então, é comum as pacientes terem a pele bem ressecada, chega a descamar, inclusive, porque essa pele ela fica bem desidratada. O tecido, o corpo, ele tira todo esse excesso de água e coloca ali no abdômen que ele está querendo cicatrizar. É o que é mais urgente para a pele naquele momento. Então, a gente precisa dar um suporte maior de água para esse corpo. Toda a reação química, ela se dá em meio aquoso. Então, todo o processo de cicatrização, ela precisa de água. Se ela não tiver água, o tecido não cicatriza bem. E eu preciso de uma cicatrização boa para eu prevenir esse colágeno. Então, a água é o primeiro passo e é fundamental. E é preciso saber orientar esse paciente na quantidade ideal de água que ele precisa beber no pós-operatório e cobrar. Por quê? As pessoas elas têm um mau costume de não beber água e acham que 3 litros é um absurdo. Tem pacientes que chegam a dizer que eu estou afogando elas. A outra coisa que estimula muito a formação de fibrose é açúcar. A grosso modo, para vocês entenderem. Sabe quando a gente pega uma panela, coloca açúcar e deixa ela caramelizar? Fica aquela calda. Quando aquela calda ela seca, ela fica dura, né? Bem durinha. O açúcar faz exatamente aquilo com colágeno. O açúcar ela vai caramelizar a molécula de colágeno e vai inibir essa elasticidade do colágeno, estimulando a formação de fibrose. A gente chama esse processo de glicação.
No meu curso de pós-operatório, a gente vai trabalhar bem e falar exatamente sobre essas fases de glicação, porque é importante para as pessoas que trabalham com esse pós-operatório entender o mecanismo, a fisiopatologia dessa glicação. E a glicação, ela vai interferir na elasticidade desse colágeno, deixando o colágeno mais duro, deixando esse colágeno mais suscetível a formar um colágeno cada vez maior. Uma fibrose, desculpa. Uma fibrose cada vez maior. Quer ver uma coisa? Existem 3 tipos de fibrose. Fibrose em cordão, fibrose em placa e fibrose em grânulos. E a formação, tamanho desses processos também vão interferir bastante no tratamento dessas fibroses, tá? Outro item importantíssimo para a prevenção de fibrose, a alimentação. O açúcar, ele vai trabalhar diretamente nesse colágeno. Mas outros alimentos, como leite e glúten, vão aumentar o processo inflamatório. Lembram mais uma vez que eu falei que a primeira fase é uma fase inflamatória, fase cicatricial? Se eu me alimento com glúten, leite, eu aumento essa inflamação. Então, esse período de inflamação que é para durar aí 3, 4 dias, acaba durando 12 dias. Isso, além de fibrose, pode gerar seroma. Que aí são cenas dos próximos capítulos. Outro dia a gente conversa sobre o seroma. Falo também, tem um capítulo super importante no curso falando sobre a formação desse seroma e tratamento, que é o mais importante. A gente precisa aí saber identificar e tratar. E aí eu vou acabar aumentando a inflamação do meu paciente. Ou seja, eu vou demorar para entrar nessa fase de proliferação e de remodelamento. Vou fazer com que o pós-operatório do meu paciente seja ainda mais longo e ele fique mais tempo sem voltar a trabalhar, sem voltar a dirigir, sem voltar a fazer atividade física. Então, a alimentação é muito importante nesse pós-operatório e na prevenção da fibrose. Outra coisa, cinta modeladora. A cinta, ela é importantíssima. Eu tenho pacientes, já tive pacientes, para vocês terem a noção, de não querer comprar cinta, de usar cinta de outra pessoa que já operou e reaproveitar. Eu tive uma paciente, vou contar um caso clínico aqui, uma paciente que me deu bastante trabalho, porque ela usou a cinta de uma prima, que usou uma cinta de uma outra prima, ou seja, ela era a terceira pessoa a usar essa cinta. A elasticidade e a pressão dessa cinta era 0. Eu chegava assim e sacudia. Era como minha blusa aqui, solta. E era difícil para o paciente ter um resultado, controlar o excesso de líquido, controlar esse edema e não desenvolver fibrose com a cinta desse jeito. Quando a gente faz um dos processos do pós-operatório, é a drenagem linfática. Imagine um paciente de lipo como uma esponja e é cheia de água. E eu pego essa esponja e espremo. Então, boa parte da água vai embora. A cinta, ela vai manter o que eu conseguir drenar. Se eu deixo essa paciente solta, ela volta e incha novamente. Então, a cinta, ela é importantíssima. E tem cintas que garroteiam. Tem cintas duras, cintas que não têm uma maleabilidade boa. E essas cintas que garroteiam, elas vincam o abdômen da paciente e aquilo ali, o corpo, ele entende que ele precisa cicatrizar mais naquele ponto do que no outro. Se eu cicatrizo demais, eu dou excesso de estímulo para aquele tecido. Eu formo fibrose. E a gente precisa prevenir essa fibrose, sabendo orientar essa cinta, o uso dessa cinta. Que tipo de cinta? Que marca ideal? Qual o formato? Qual o desenho dessa cinta? Lembrando que lipoescultura e lipoaspiração são mesmos processos, mas feitos de forma diferente. Lipoaspiração é só feita a extração dessa gordura. A lipoescultura é feito o remodelamento corporal. É feita uma enxertia de gordura em outros pontos. Então, não é apenas a retirada. Ela retira e enxerta. Eu preciso saber exatamente o que esse meu paciente está fazendo. Se ela vai usar uma cinta que é um short,
se a cinta que é blusa, se a lipo dela foi alta e eu oriento ela para usar uma cinta só de abdômen, essa parte das costas vai ficar sem proteção da cinta, vai fibrosar. Tenha certeza que vai formar uma fibrose bem bonita de placa naquele local. E é um local que é bem difícil de ser trabalhado. Então, é preciso orientar esse paciente para saber os tipos de cinta ideal para cada procedimento, para cada tipo de cirurgia, porque senão você pode facilitar a formação de fibrose. Tô com a minha pesca aqui do lado, tá? Vamos falar da drenagem agora. Adoro. Mas drenagem, gente, não é a única coisa que é para ser utilizada e feita no pós-operatório. Ela é maravilhosa e fundamental, mas não é a única coisa para ser feita. Quando ocorre a lesão, a primeira lesão ali da lipoaspiração, falei mais uma vez que o primeiro mecanismo de reação do corpo é vasodilatação. Ou seja, eu vou ter um excesso de líquido em todo aquele abdômen. Se eu tenho esse excesso de líquido, eu preciso estimular a retirada desse líquido. Se fica muito líquido ali naquela região, o corpo ele entende que ele precisa cicatrizar mais naquela região do que na outra. E aí vai formar fibrose. Então, um dos mecanismos de prevenção da fibrose é a drenagem linfática, mas ela precisa ser feita da forma correta. E isso é fundamental. Eu já tive muitos pacientes de pós-operatório que as pacientes relatavam para mim: Amina, minha amiga fez cirurgia e disse que eu preciso tomar um remédio antes da drenagem porque eu vou sentir muita dor. Não. A drenagem, ela precisa te dar conforto e não gerar dor. E aí eu acabei descobrindo nessa paciente específico que a pessoa que estava fazendo o pós-operatório dela estava fazendo modeladora, massagem modeladora e não drenagem linfática. E a paciente, num pós-operatório de lipo, sofreu muito no pós-operatório dela, porque estava sendo feita a manobra errada. E é necessário saber o que se faz com o paciente. Paciente de cirurgia plástica não é paciente normal, saudável. Ele tem uma lesão, ele tem um processo lesivo, inflamatório, proliferativo, remodelação, que está acontecendo ali naquele corpo. Então, ele precisa de um cuidado muito maior. Senão, você pode gerar intercorrências para esse paciente. Eu tive paciente de abdominoplastia, por exemplo, que a paciente estava procurando um lugar que fizesse por plano. Ela não estava querendo fazer o processo de pós-operatório de forma particular. E aí o que acontece? 15 dias depois ela me liga pedindo para ser atendida aqui na clínica. E eu não entendi o porquê. Quando chegou aqui, eu fui ver. Com pouco mais de 15 dias de pós-operatório, ela estava com seroma intenso, ela estava com hematoma, ela estava com fibrose já na lateral, já informação bem avançada. Ela sentia dor, ela não dormia, ela não conseguia trabalhar, ela chorava. E ela disse para mim que foi o maior arrependimento da vida dela ter feito a cirurgia. Fiz um trabalho com ela bem intenso. A gente conseguiu reverter o seroma, conseguimos reverter a fibrose, a aderência. E com 2 meses depois, ela disse para mim que a melhor coisa que ela fez foi ter feito a cirurgia. Então, assim, não é a cirurgia, é como foi conduzido esse pós-operatório dela. E ela sofreu muito. A função do profissional na área de saúde é dar qualidade de vida para esse paciente, é fazer com que ele não sofra, é fazer com que ele não sinta dor, é fazer com que ele não gere intercorrências, é facilitar esse pós-operatório dela. Eu estou com uma paciente agora de abdominoplastia e mama que com 17 dias ela está voltando a trabalhar e a dirigir. E disseram para ela que ela só iria dirigir com 30 dias. Minhas pacientes de pós-operatório de abdômen, eu já estou fugindo do assunto, né? Já estou me empolgando, mas eu vou terminar essa parte. Minhas pacientes de abdominoplastia, elas ficam em pé com 5 dias. E não é um em pé sofrido, não. Não é um em pé dolorido,
machucado e está sendo obrigada a ficar em pé porque a menina está mandando. Não. Elas ficam em pé porque a gente consegue desinchar tanto que não gera tanta pressão na cicatriz, não gera pressão na diástase e ela consegue ficar em pezinha sem sentir dor. Muito pelo contrário. Acabei de ter uma paciente há pouco tempo de mama e abdômen e lipo. Mama, abdômen e lipo. Chegou aqui toda encurvada. Não conseguia deitar na maca. Para deitar na maca, eu precisei ajudar ela e o marido dela a segurar as pernas dela. Deu muita dificuldade para ela conseguir deitar e relaxar. A respiração ofegante, não conseguia relaxar. Com 5 sessões de pós-operatório, ela já estava em pé perguntando para o cirurgião se já poderia dirigir. E com quase 6 sessões, ela já estava dirigindo. Estava voltando a trabalhar, sem carregar peso, com algumas orientações, mas ela já estava voltando. Então, essa é a importância da prevenção. É não gerar intercorrências para esse paciente. E a fibrose, ela surge a partir dessa lesão. De uma lesão que não consegue ser revertida, de uma lesão que não consegue ser prevenida. A drenagem, ela vai facilitar muito esse processo, acelerar esse processo, fazer com que não tenha acúmulo de água, de líquido em determinados pontos, estimulando o corpo a produzir mais fibrose naquele ponto. Então, a drenagem ela vai ser fundamental. Ai, meus tapes. Tinha uma paciente que disse para mim, mas é só colar fitinha. Não é só colar fitinha. Tem muito conhecimento, estudo científico e artigos científicos publicados falando sobre a efetividade do tape linfático e do tape mecânico na cirurgia plástica. Tanto no intraoperatório, que é quando a gente entra no bloco cirúrgico e imediatamente após o final da cirurgia a gente já aplica essa técnica. Lembra mais uma vez dos mecanismos de lesão, a vasodilatação, o excesso do líquido do pós-operatório imediato. Eu já controlo ali. O paciente já sai do centro cirúrgico sem esse excesso de líquido imediato. Então, a minha probabilidade de prevenir essa fibrose é quase de 80% fazendo tape linfático. Então, ele é fundamental no processo de cirurgia plástica. Hoje eu faço tape linfático em todas as cirurgias. Lift, pálpebra, mama, abdômen, lipoescultura. Em todas as cirurgias a gente pode estar fazendo um tape linfático. Vai prevenir dor, vai facilitar esse pós-operatório do paciente e prevenir a nossa fibrose, que é o nosso principal assunto aqui. Preciso focar na fibrose, porque eu converso demais e a gente já está falando de várias outras coisas. Tem algumas contenções também que são importantes estar utilizando. Alguns médicos no pós-operatório solicitam o uso de placas. Eu adoro as plaquinhas também. Uso muito, principalmente para fazer cintura, para deixar a cinturinha bem bonitinha. Mas, às vezes, essa placa, como assim está apertada demais, vai gerar um espaço morto entre uma placa e outra. Esse espaço morto que a gente fala é um espaço vazio que a cinta não tem uma compressão boa ali naquele tecido. E ali naquele pedacinho vai acumular líquido e pode gerar uma fibrose. Então, a gente usa algumas orientações, umas contenções com tecido, que é para poder estar desenhando o corpo desse paciente e estimulando esse processo. Outra coisa que estimula muito a formação da fibrose, gente, é excesso de estímulo. Quando você estimula demais o paciente, ele tende a desenvolver fibrose. Essa paciente que eu comentei, que fizeram uma modeladora nela, ela teve bastante fibrose. Estímulo muito intenso, mão muito pesada, muito forte, muita dor nesse paciente, gera fibrose. Então, existem vários mecanismos que podem estar gerando essa fibrose. Açúcar, glúten, leite, má ingestão de água, mau uso da cinta, falta de repouso e falta de deambulação. É preciso orientar esse paciente como deambular, como andar, para estimular a circulação desse paciente. Mal pós-operatório também pode estimular essa formação de fibrose. Então, são esses mecanismos que vão estimular
essa aderência no tecido, uma má cicatrização e, como consequência, a dor e limitação para esse paciente. É preciso ter um pouco de consciência. A fibrose, ela não é um ponto negativo. Quando ela é má conduzida, quando existe um tratamento que não é bem feito, um pós-operatório que não é bem cumprido, ela pode gerar complicações. E é esse ponto que a gente tem que prevenir, é não chegar a uma complicação. Existe tratamento para fibrose, tá? Vários. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Outro dia a gente fala sobre as fibroses. Queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida acerca da formação da fibrose e como a gente pode prevenir essa fibrose. Oi, Suca! Tudo claríssimo. Obrigada, amor. Mas se tiver qualquer dúvida, é só mandar, tá? Lipoescultura é uma cirurgia tranquila. É uma cirurgia que eu adoro tratar, adoro trabalhar. Mas, assim, como todo processo cirúrgico, ele precisa de cuidado e responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa fundamental nesse processo. Saber o que está fazendo com esse paciente para não gerar complicações é muito importante. E a gente precisa saber que pós-operatório é uma coisa, paciente sadio ele é outra. Existem muitas coisas da fisiopatologia, histologia que envolve e a gente precisa ter essa consciência e poder trabalhar direto. Placa de espuma é o médico ou fisioterapeuta que indica. Eu indico as placas para minha paciente. Os médicos com que eu trabalho, eles me dão total liberdade para eu dizer qual é o tratamento que as minhas pacientes vão fazer. Só que é uma prática comum usarem placas na lipoescultura. Então, as minhas pacientes já chegam para mim com a placa debaixo do braço. Porque já comprou um kit todo completo, já com cirurgião. Então, já fez a cirurgia, às vezes o próprio cirurgião indica onde comprar a cinta e ele já fala, ó, vai precisar da placa. Os médicos com que eu trabalho, eles dizem, vai precisar da placa, veja quando a mina vai querer. Então, não é sempre que no pós-operatório imediato já coloca a placa. Preciso ver como é que esse paciente vai estar evoluindo. Tem um paciente que eu só coloco placa lá no 10º dia. Tem paciente que eu coloco placa no dia seguinte. E a gente precisa entender, desenvolver um raciocínio clínico para aquele paciente específico e saber a hora certa de estar solicitando a placa. Então, assim, os médicos eles já indicam, mas a hora certa de usar ou de não usar é por conta do fisioterapeuta. A abdominoplastia também tem indicação. Tem, como tem. Eu uso, adoro, principalmente se a maioria das abdominoplastias, os cirurgiões faziam pequena lipo nos flancos, nas laterais. E é importante usar essas placas nas laterais, para que não vire uma região flácida. É preciso usar essas plaquinhas com certeza. Pode usar na abdominoplastia sim. Viu? Se tiverem mais dúvidas, gente, pode mandar. Tô adorando. Acredito que a falta da placa pode piorar a fibrose, não é mesmo? Pode. Pode, porque uma das funções da placa é conter esse excesso de líquido. Se eu tenho muito líquido, eu vou ter um estímulo excessivo do corpo na formação desse colágeno para cicatrizar. E aí o que acontece? Eu vou tender a formar uma fibrose ali, normalmente uma fibrose de placas. Uma plaquinha bem grandinha de fibrose para estar trabalhando. Minha amiga me falou hoje que a cirurgia dela está com fibrose. Ela faz o quê? Operou 20 dias antes da minha. Olha, tratamento eu preciso ver. Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir, eu preciso ver esse tamanho, ver essa profundidade, ver qual é a lesão que essa fibrose está provocando. E aí a gente tem uma gama de processos para fazer. Tem ozonioterapia que eu amo. Se vocês quiserem, depois eu posso falar sobre ozonioterapia nos tratamentos estéticos ou aqui no pós-operatório também. Sou apaixonada pelo ozônio.
Podemos fazer ozonioterapia, ultrassom, até a radiofrequência. Existem algumas contradições. Alguns profissionais condenam a radiofrequência no tratamento de fibrose, mas eu uso sim. Claro que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, mas pode ser utilizada a própria mobilização miofacial, manobras miofaciais que a gente faz para estar dando direcionamento nessas fibras de colágeno, dá um resultado fantástico. A drenagem, maravilhoso. O ILIB também, o ILIB, ele não age na fibrose, mas o laser ajuda também nessa fibrose. Então, tem vários recursos que podem ser trabalhados, podem ser utilizados. Até essas contenções que eu falei que a gente utiliza no espaço morto entre uma plaquinha e outra, também pode ser utilizada e dá um resultado massa. Quer ver uma coisa? Algumas pacientes de mamoplastia, elas podem desenvolver fibrose na lateral da mama. E eu uso contenção para tratar. Eu não mobilizo a região da mama, principalmente quando tem prótese. A mama ela precisa ser encapsulada, não pode ter uma mobilização muito grande. Inclusive, os médicos, eles condenam e já falam logo para as pacientes: se a pessoa que for trabalhar com você, fazer seu pós-operatório, não deixa tocar na mama. É porque já teve muitos profissionais que fizeram procedimentos errados e a mama, a prótese, ela acaba virando, não encapsula, tem várias intercorrências. Laser na dose alta, não, dose baixa. Laser de baixa. Com o intuito de inibição. Inibição da formação de colágeno, oxigenação desse tecido, aumento de vascularização desse tecido, para fazer com que ele tenha um colágeno de qualidade sendo depositado ali. A cicatrização às vezes acaba sendo muito rápida e aí o corpo ele não tem tempo de desenvolver um colágeno de qualidade. Acabar desenvolvendo colágeno de forma desorganizada. E aí ela forma fibrose. Aqui as meninas estão aqui colocando aqui do meu Instagram, Théo. Temos a aula gratuita com os segredos da drenagem perfeita depois de mamoplastia na plataforma. É verdade, a gente já fez uma aula gratuita, é só chegar lá e assistir. Manda para as amigas todas aí que querem trabalhar com pós-operatório também. Eu falando os 5 segredos de uma mama perfeita. Como fazer 5 processos para ter um pós-operatório de mama bem tranquilo. E as aulas são gratuitas, gravadas, é só acessar. Altas doses? Não, depende. Depende. Se você usar altas doses, altos joules, você pode estimular mais. Depende do grau dessa fibrose. A fibrose, ela tem graus que podem estar sendo estimulados ali. Então, tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então, a depender do grau, você pode, se ela tiver um grau 2, por exemplo, e você usar uma dose muito alta, você pode estimular ainda mais colágeno. Mas aí, ó, no curso a gente vai falar tudinho sobre laser, sobre LIB, sobre o LED vermelho, que é um dos que eu mais uso no pós-operatório. E a gente explica tudo direitinho, passo a passo, quando você pode, quando você não pode, para você se sentir bem seguro em estar trabalhando com seu paciente com uma forma bem efetiva, de qualidade e com segurança, que é o mais importante, é passar segurança para esse paciente. E aí, minha gente, mais dúvidas sobre fibrose? Adoro tratar fibrose, sabia? O tratamento de fibrose ele é maravilhoso. O paciente não gosta muito não porque sente um pouquinho de dor. Por isso que a gente precisa prevenir. Prevenir é o melhor remédio. É não permitir que essa fibrose ela se instale e ela se forme. E aí, para isso, segue essas orientações, que são bem tranquilas. Mais alguma dúvida, gente? Ó, no curso de pós que a gente vai dar, ou de pós, no curso de pós-operatório, é um curso que é bem completo. A gente vai trabalhar desde o pré-operatório, como orientar esses pacientes, como trabalhar com as cintas, a alimentação, a ingestão de água, desintoxicação, desinflamação desse paciente para ele se preparar para o pós-operatório. No intra,
a gente vai falar sobre todo o mecanismo do intraoperatório. Como trabalhar no bloco cirúrgico, como tá entrando no centro cirúrgico, como trabalhar com material, com tape, como o corte, o que fazer, qual o raciocínio clínico que você vai desenvolver dentro daquele paciente específico. Casos clínicos, vamos discutir vários casos clínicos, muitos casos clínicos. E vocês vão desenvolvendo esse raciocínio durante o curso. Porque esse é o segredo, é o raciocínio clínico. A técnica, ela é fácil de ser aplicada, mas se você não fizer da forma correta, você pode estimular a fibrose, você pode estimular seroma, aderência, descência de cicatriz e muita dor para esse paciente. Então, é um fácil que precisa de conhecimento. Não pode ser feita de forma aleatória, não, porque as intercorrências, elas são gravíssimas, tá? Então, tem que ser feito com cuidado. E aí depois a gente vai falar sobre o pós-operatório. Tudo que pode ser feito no pós-operatório e principalmente tudo que a gente pode fazer para tratar as intercorrências, caso elas se desenvolvam. Prevenir, em primeiro lugar, e tratar. E aí a gente vai falar de tudo que eu utilizo aqui na minha clínica sobre o pós-operatório. Toda a parte de eletroterapia, terapia manual, o tape, para a gente conseguir ter um pós-operatório rápido para esses pacientes. Tá bom? Então, se vocês... Na próxima quarta-feira, a gente vai ter outra live. Se vocês quiserem saber alguma coisa específica, manda aqui na Majore. Fala sobre quais as suas dúvidas com relação ao pós-operatório, qual intercorrência que você viu de sua amiga, que você gostaria de tirar dúvida para poder tratar. E aí a gente vai desenvolvendo esses planos e toda quarta-feira a gente vai fazer uma live aqui para a gente estar tirando essas dúvidas, falando um pouco para vocês sobre esse mundo das cirurgias plásticas, que é um mundo maravilhoso, de alta rentabilidade, até porque o Brasil ele é o terceiro país no ranking mundial em cirurgias plásticas. É o procedimento que mais cresce. Existem muitos cirurgiões que estão operando. Em plena pandemia, eu não parei de trabalhar. Na pandemia, acho que foi a época que eu mais trabalhei com pós-operatório, porque as pessoas estavam operando bastante. Não parou, continua. Amanhã eu estou fazendo um outro intraoperatório. Tenho recebido muitos pacientes aqui na clínica, pacientes de pós-tardio, pacientes de complicação também, para poder tratar e se recuperar. Então, é um mercado que cresce bastante e é um mercado que, para mim, enquanto profissional, é muito bom trabalhar. É emocionante. Você vê o sonho de uma mulher sendo realizado, o sonho daquele corpo perfeito sendo realizado. E a autoestima, a autoconfiança dela ficar nas alturas. Isso me motiva. Eu recebi uma foto de uma paciente e vou pedir uma autorização dela para postar. Se ela me autorizar, eu posto para vocês verem. O antes e depois dela da cirurgia. E digo mais, ela perdeu 13 quilos após a cirurgia dela, com as minhas orientações. Então ela tá radiante, ela tá feliz da vida. Ela tá usando roupa que ela não usava há 5 anos atrás. Até as cintas que ela usava antes estão tudo folgadas. Ela tá tendo que comprar tudo cinta nova. Ela, menina, eu tô com um problema horrível. Eu tô tendo que lavar minhas roupas todas para apertar. Adoro esse tipo de problema. E é isso que é importante nas pessoas, né? Nas mulheres, se sentirem autoconfiantes, terem autocuidado, autoestima. Dessa forma a gente se torna corajosas, guerreiras, com força, para poder matar um leão por dia, né? E a cirurgia plástica ajuda muito isso. Muito. E eu dou meu sangue para essas minhas pacientes para que elas tenham um pós-operatório mais tranquilo, menos dolorido e mais rápido possível. O que eu mais quero é ver elas de biquíni de lacinho, botando biquíni na mama e sonhar com os croppeds, que isso que é bem motivador. Pois é, gente. Terminamos aqui essa live falando sobre prevenção de fibrose na lipoescultura. Falei de um monte de outras coisas, porque eu não consigo falar de uma coisa só. Esse mundo é um mundo muito complexo e uma coisa puxa a outra. Acabo lembrando de histórias de pacientes
que é importante para que vocês conheçam um pouco esse mundo também, que é um mundo lucrativo, estimulante, vibrante. É lindo trabalhar com esses pacientes. Tenho uma paixão enorme por trabalhar com esses pacientes de pós-operatório. E gostaria de contagiar outros profissionais também, porque é importante ter outros profissionais qualificados que atendam bem esses pacientes, porque elas merecem um cuidado. Então, mandem suas dúvidas, sugestões para os próximos encontros e semanalmente estaremos aqui presentes, conversando sobre pós-operatório de cirurgia plástica. Beijo e muito obrigada.